como olha como Que eu interessante. aprendi isso. Eu comecei a profetizar coisas boas na minha vida. Eu dizia: eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou filha. E até aí, então, eu não tinha aprendido nada disso. Alguma coisa em mim mudava. Então, através da meditação. Então, foi aí que eu ouvi, assim, você é linda, você é minha, você... E eu ouvia, gente, vocês não vão acreditar. Naquela hora que eu estava no maior sufoco, eu estava sentada no chão, com as costas na parede, com o olho fechado, porque alguém tinha botado o dedo na minha cara e dizer assim, você não vale nada, não sei por que você está nem aqui, você não presta. E eu ouvia isso todos os dias, mas o objetivo maior, sabe o que eu queria vencer? Porque eu queria estudar. E para estudar nessa época eu precisava de dinheiro. E meus pais não tinham condição de me dar. E eu falava que nada, você vai vencer. No dia que eu tinha o suficiente, eu olhei para trás e falei: olha, eu fiz aquele gestozinho da bananinha e falei: chega, agora eu já consegui meu objetivo e eu sou sair daqui, sabe? Olha, eu levantei a cabeça com tanta. Porque a cabeça vivia abaixada. Eu levantei o nariz e disse: eu sou, eu posso. E eu vou, e eu consigo. E foi aí, foi essas palavras que eu disse para mim. Você sabe quando foi isso? Isso lá em 1900 e lá vai fumaça lá atrás. E onde não se falava em, onde não, oi Raquel, saudade. Onde não se falava em psicologia, onde não se estudava tanto, ou você era ou você não era, então você era o que as pessoas queriam que você fosse, então você não tinha que nem que discutir com o pai, então você nem discutia, porque a palavra dele era lei, então você tinha que, você não tinha direito à resposta, a resposta você tinha que dar com atitudes. E eu nunca respondi, eu só simplesmente, ele disse, eu amava estudar. E ele disse, você não vai estudar. Eu disse, tá bom. Então, eu arranjei o trabalho, passei por tudo aquilo e cheguei e falei, agora eu posso pagar meu estudo. Então, eu vou estudar e eu vou chegar onde eu quero chegar. Então, eu tenho muito disso em mim, de dizer, eu consigo, eu vou, entendeu? E eliminar esses medos. E nessa época que eu era muito tímida, timidez, gente, mata uma pessoa. Eu comecei e porque tudo que eu falava, as pessoas rebatiam com coisas melhores. Por quê? Ela é mais inteligente do que eu? Não, vamos aprender. E eu comecei a rebater em cima do que as pessoas falavam, e eu não baixei mais a minha cabeça, mas com educação. Mas por que você mudou desse jeito? Por que você foi atitudes e eu fui trabalhando isso em mim? Por isso eu digo, todos nós temos, quando a gente fala, agora voltando para a parte espiritual, todas essas coisas estão escritas na tábua do nosso coração e a gente tem que acessar. E a gente acessa, como eu aprendi muito lá no início com o Pablo, é no vertical, no horizontal para o vertical. Então, você acessa, e quando você tem esse acesso? Quando você para com você mesmo. Horas, horas. Não existe coisa melhor do que uma meditação. É você parar e entrar, deixa aquilo tudo, vai virar um tumulto na tua cabeça, você vai queimar seu cérebro, mas você sai dali numa revigorada. As coisas que você te faziam mal, te humilhavam, te faziam passar vergonha, você vai lidar com aquilo com uma força, uma coisa que não tem. Quer dizer, esse processo que funcionou para mim num momento da minha vida. Hoje, olha, falar, eu fiz aí mais de umas 200 ou 300 lives aí, e eu ia desse jeito aqui. Eu ia desse jeito, na live no Instagram, live no Facebook, e eu ia desse jeito. Então, eu resolvi fazer exatamente o que as pessoas. Estava dando um pouquinho. Não vou dar uma parada, agora eu vou pensar um pouco em mim, agora eu vou parar um pouquinho, agora eu tenho que viver aquilo que eu falo.
Gente, o que estão mandando de mensagem? Cadê suas lives? Por isso eu digo, começa a fazer. Tinha uma ou duas pessoas, começa a fazer. Começa a falar. E hoje eu estou falando em várias coisas por aí, e as pessoas chegam, e realmente a mensagem está sendo levada e está sendo passada. E é realmente como eu sou. Então, eu aprendi a ver nesse rosto aqui quem é a Marlene Guilande, quem é a Lena, entendeu? Hoje eu conheço a mim. Hoje eu conheço, e quando a gente tem o processo. Olha, de vez em quando eu caio aqui no choro. Como a André estava falando, eu choro muito. Eu choro e eu consigo definir os 3 tipos de lágrimas. Tem vezes que eu estou lendo assim e as lágrimas estão descendo, descendo. Daí eu paro, o que está atentando aí essas lágrimas? E eu vejo que não é nada, é só meus olhos, é só meus sentimentos transbordando. Então, eu sou uma pessoa muito, não é emotiva, eu sou uma pessoa que procura justiça. Então, quando eu vejo acontecendo justiça, aí eu entro. A sua fala toda é o que ela fala no livro. É a coisa mais linda de ver, porque você se permite ser vulnerável, você venceu o medo de se expor. Ela fala quanto ela era tímida também, né? Não sei se você leu o livro, mas ela era muito tímida. Ela diz que ainda é, mas vencer essa barreira do medo e vencer a timidez, né? Ela diz que foi assim, foi o que fez a virada de chave na vida dela. Né? Foi ver aquelas pessoas né, se expondo, Thaís, sendo vulneráveis, fez com que ela entrasse num movimento muito grande de vulnerabilidade também, né? Imagina se ela não vencesse a timidez, não desse a palestra do TEDx, que foram 50 milhões de visualizações, né? Então, assim, então ela venceu, é o que ela fala, o livro todo, toda a pesquisa dela foi muito em cima das dores, da dificuldade dela em ser vulnerável, né? Ela fala, ela expõe até na terapia mesmo, de se expor com a terapeuta, de se mostrar, né? Mostrar os seus sentimentos, vencer essa questão da timidez, né? E é isso, eu acho que você falou maravilhosamente bem. Você mostrou o que é de fato ser vulnerável, o que é de fato se expor, né? Se permitir se expor e sair desse escudo, né? Que são vários escudos. Esse aqui é um dos escudos, sair desse escudo do entorpecimento, né? De meditar, de refletir. Eu também vou para lá, mas eu também vou para refletir sobre tudo também. Mas é um escudo, por isso que a gente tem que sair deles, né? Em alguns momentos, para que a gente não fique nele. A gente vai, reflete e volta, né, Marlene? Então vamos para o quarto agora. Ô, Thaís, só tem outra pessoa aqui que levantou a mão, a Raquel. Ah, desculpa, perdão. Pode falar, Raquel. Shalom, pessoal, bom dia. Bom dia. Passamos aí um deleitoso dia de sábado. Eu só achei interessante, Thaís, esse escudo do entorpecimento, que eu me lembrei de um fato, e que talvez, eu partilhando com vocês, talvez ajude aí alguns relacionamentos, né? A questão do entorpecimento, eu acredito que às vezes a gente acaba entrando por esse caminho porque a gente pensa que é o melhor caminho. Me lembro uma vez, uma época, uma fase da vida, em que eu e meu esposo não tínhamos o mesmo diálogo. A comunicação estava realmente interrompida. Eu dizia A, ele ouvia B, ele dizia B e eu ouvia A. E aí, o que acontece? Entrava muito em conflito, muito em conflito. E eu lembro que um dia o Senhor me mostrou isso. O Senhor me mostrou claramente que havia ali um espírito de confusão. Talvez todos aqui não acreditem, mas existe, gente, isso é real. Então, se você não tiver uma sensibilidade espiritual para olhar aquilo e perceber que aquilo não está bem, o que vai acontecer nessa família? Vai acontecer uma desgraça, né? Porque o marido pode ficar revoltoso, a esposa revoltosa, se separa, às vezes acontece até tragédia. Na cidade onde eu morava acontecia muita tragédia. Então, eu comecei a pedir ao Senhor para me dar uma direção, porque nós realmente não estávamos comunicando. E aí, eu fui para o entorpecimento da palavra. Eu entrei para esse entorpecimento. Eu comecei, toda vez que me dava aquela vontade de ir lá e né? Falar sem parar em cima dele, para eu ter razão, porque a mulher é assim, ela quer ter razão, infelizmente. E aí, o Senhor dizia, vai para a palavra. Aí eu ia para a palavra. Aí eu respirava, tentava entender o lado dele e comecei a me entorpecer. Então, depende do entorpecimento que você está usando,
até certo ponto, ele vai te fazer bem. E aí eu comecei a entender na palavra que eu, que sou mulher, eu tinha que ter sabedoria para santificar o meu esposo. Porque o jeito que eu estava reagindo, eu estava causando mais ira nele, mais furor nele, e ele não queria me ouvir. Por mais que eu quisesse falar, ele não ia me ouvir. Então eu comecei a estudar a palavra, e um dia ele chegou em mim, todo furioso, mas eu estava tão cheia ali daquela palavra, que quando ele falou, eu falei, tá bom. E depois eu pensei para mim que se fosse em outro tempo, nossa, eu teria ficado revoltada, eu teria descarregado uma enxurrada de palavra nele. Mas não, eu estava tão cheio daquele entorpecimento, que me deu tanta paz, que eu não consegui reagir a ele. E por eu não reagir ao confronto dele, ele também se colocou no lugar de entorpecimento de si próprio. Ele entrou para dentro dele e pensou, poxa, por que eu falei isso com a Raquel? Então, assim, a gente tem que buscar, até certo ponto, um entorpecimento que vai te levar uma maturidade no seu relacionamento, desde que não fuja, desde que você não deixe de assumir suas responsabilidades. Porque a partir daquele momento eu comecei a entender que o erro era eu e não ele, né? Ele não tinha que fazer como eu queria e eu não tinha que querer mudá-lo. E ele sempre dizia, Raquel, você quer mudar Deus e todo mundo. Você não muda ninguém, você tem que mudar você. E eu achava que não. Então, a partir daquele momento, gente, eu achei muito interessante e eu achei assim que talvez a autora podia até acrescentar aqui, né, um ponto positivo para um entorpecimento que eu vejo que é um ponto positivo, é você se autoconhecer, entrar para dentro de você, conhecer quem você é, conhecer quem Deus é. Aí você entra num equilíbrio para você poder ajudar a outra pessoa, né? Tirar aquela outra pessoa da ansiedade, do isolamento e da vergonha que ele se encontra. E a minha dica é essa, sabe? Se você tiver com falta de comunicação dentro do seu lar, não se isole. Isso não vai fazer bem. Não entre em vergonha, porque também não vai te fazer bem. E nem seja ansioso. A palavra diz para lançar sobre Jesus a nossa ansiedade. Então, o que você faz? Se alimenta, se entorpece da palavra. Que ali você vai ganhando maturidade e você vai tendo sabedoria para reagir às situações. E reagir no tempo certo, na hora certa, não como eu fazia, acelerada, de qualquer maneira, a todo tempo, sabe? Julgando, condenando, querendo que a pessoa muda. Mudamos nós primeiro. E esse entorpecimento é um ponto positivo, um ponto assim que eu recomendo. E queria deixar aí essa questão para vocês. Obrigada, Né? Também Raquel. Muito bom. Tem que voltar, André, aqui, que eu... Não está nem voltando. Ah, voltou. Agora foi. Peraí. É isso. Quarto escudo. Quarto Viking escudo Viking. Muito bem. Quem usa escudo de vítima está sempre sendo passado para trás e não consegue de maneira nenhuma se impor. Olha, presta atenção nesse, tá? Quem usa o escudo Viking enxerga a vitimização como uma ameaça. Esse escudo tem o escudo do Viking e tem o escudo da vítima. Presta atenção. Então, se mantém o controle e nunca mostra sua vulnerabilidade. Tem aquele que é o Viking, que é o fodão, que nunca está vulnerável, e tem aquela pessoa que é sempre a vítima, né? Que está sempre vulnerável, até vulnerável demais, né? E aí, inclusive, agora eu acabei de ver que eu errei, mas não tem problema não. Eu coloquei o 5 aqui e o 5 lá, mas não tem problema, gente, faz parte. Vulnerável, isso aí. E esse é muito comum, esse escudo a gente vê com muita clareza, eu não vou nem me aprofundar, porque o Viking é aquele fortão, né, imbatível, que né, que inclusive enxerga a vítima como uma ameaça, porque quando a pessoa está se expondo muito, tá muito né, isso incomoda ele. Então, ele nunca mostra a sua vulnerabilidade e não perde o controle, e a vítima já é o oposto, né? E aí tem também o escudo do holofote. O escudo do holofote é usado quando alguém expõe a vulnerabilidade com quem não possui um vínculo genuíno. Infelizmente, na maior parte das vezes, o uso desse escudo gera o efeito contrário daquele que esperamos, porque o resultado é que os outros se retraem, né? Esse aqui está muito associado a pessoas que estão mais expostas. Ela fala lá, né? Quem está aquela coisa assim de jogar muito holofote na pessoa, buscar muita vulnerabilidade da pessoa para poder expor ela, enfim. E aí, na maioria das vezes, esse escudo acaba fazendo o efeito contrário, né? Que ela se esconde naqueles holofotes, mas na verdade tem algo por trás. Agora eu só acho que escudo da superproteção holofote, aí eu corrigi, mas é exatamente esse, tá? Então, assim, você começa a manipular, né?
Então, roubar toda a atenção e energia possível. É aquela pessoa que... É aquele escudo, é aquela pessoa que quer, né, não deixa nem o outro falar, quer mostrar suas informações, quer mostrar, enfim, quer invadir a barreira do outro ali, no sentido de né, invadir a privacidade, ou enfim, ou até manipulá-la, né? É meio complexo, gente. Esse livro é um livro que eu vou ser sincera com vocês, é um livro para ler e reler. Eu ainda vou relê-lo com mais calma, tá? Porque, assim, é muito profundo, muito. O escudo do zigue-zaguear. Nós gastamos muita energia tentando driblar a vulnerabilidade, olha só. Então, assim, esse escudo a gente foge, fica fazendo um zigue-zague, né? Em vez de enfrentar de frente, a gente começa a zigue-zaguear, o que custaria muito menos se a gente fosse vulnerável, né? Olha que coisa. Então, nessa forma de escudo, as pessoas tendem a controlar a situação, dando as costas para ela ou fingindo que ela não existe. Quem é assim? Tá com problema, tá começando... Aí você finge que não existe, então dá as costas para aquele problema ali, em vez de ser vulnerável, você finge que ele não existe, né? Em vez de se expor, falar do problema, você finge que ele não existe. Esse é o zigue-zaguear. Por último, o escudo da desconfiança, crítica, frieza e crueldade. Além de manter a vulnerabilidade longe, este escudo pode ser como uma arma, porque fere as pessoas que estão vulneráveis, as colocando em situações complicadas. É aquele escudo que atinge a outra pessoa. Você se protege para não ser vulnerável, mas de uma forma onde você usa de desconfiança, de crítica com o outro, de frieza com o outro e até de crueldade, né? Esse aqui é muito perigoso. Por fim, ou quer dizer, ainda estamos no capítulo 5, vai até o 7, mas está acabando, gente. Agora esses aqui são mais reduzidinhos. Esse era o maior, tá? Diminuindo a lacuna, não estou conseguindo nem ler aqui, André. A pessoa colocou tão lá em cima. Acho que é da valor, as mudanças... Diminuindo a lacuna de valores e trabalhando as mudanças e fechando a fronteira da falta da motivação. Isso, a pessoa não está nem conseguindo ler. Para que você consiga criar uma estratégia de transformação eficaz e coerente, é preciso confrontar as suas virtudes desejadas e praticadas, ou seja, como você realmente vive, sente, pensa e age. O que é isso, gente? A gente tem que ser pé no chão, a gente tem que olhar com coerência para a gente mesmo, a gente tem que confrontar aquilo que a gente tem, né? Nossas virtudes, aquilo... Enfim, olhar para a gente, aquela coisa do autoconhecimento mesmo, né, André? Não tem jeito. A gente tem que olhar para si, tem que olhar para quais são as nossas virtudes, nossas forças, nossas fraquezas, tudo, gente, não tem jeito. E, claro, se mostrar vulnerável com as nossas fraquezas. Ninguém é perfeito também, com as nossas imperfeições. Você está vivendo de acordo com aquilo que prega? Olha que forte isso, né? Quantas pessoas são incoerentes nesse aspecto, né? Pregam uma coisa e fazem outra. A falta de motivação é muito comum em todos os ambientes. É comum se desligar e deixar de se envolver com alguma coisa para se proteger, né? Proteger a sua vulnerabilidade. Então, assim, eu não quero me expor, eu não quero, então, assim, eu vou lá e me fecho e me desligo até, né? Quantas pessoas se desligam, às vezes, da igreja, se desligam, às vezes, de grupos porque não querem se mostrar vulneráveis, né? A distância entre as virtudes praticadas e as desejadas é conhecida como uma lacuna de valores. Uma coisa é o que você pratica, gente, outra coisa é o que você deseja. Você gostaria de ser, sei lá, o cara que faz 10 mil, mas você consegue fazer, sei lá, 10 mil coisas ao mesmo tempo? Não, então é muito o que você deseja e o que você pratica de fato, e muito também com relação a essa questão do que você... Né? Se você é coerente com aquilo que você prega, né? Se você está falando que é aquilo, enfim, tem vários exemplos aqui, se vocês quiserem dar, eu não vou me aprofundar porque ainda falta bastante coisa, mas é muito na questão da coerência, né? Daquilo que você pratica e daquilo que você fala e daquilo que você deseja. A expectativa de valores que você não consegue alcançar é uma das grandes causas de desmotivação. Quantas pessoas criam expectativas muito grandes, né? Por isso que a gente fala, o coach gosta, né? Eu sou coach, eu falo, tem que ser meta mensurável, né, André? Tem que ser meta... Smartificar, tem que smartificar. Exatamente. Quantificada, mensurável, real, né? Possível, porque, assim, se não, gera muita desmotivação, muita frustração. Aí você não consegue alcançar. O ideal mesmo são as mini-metas, né? No livro Mini Hábitos, que eu adorei esse livro também, é um livro muito legal, vale a pena ler. Ele fala muito isso. A gente começa a se motivar, principalmente quando a gente começa a ter micro sucessos, né? Então, não inventa de arrumar
uma coisa muito grande de cara, vai fazendo pequenas metas, né? Vai vencendo esses pequenos desafios que você vai continuar motivado para conseguir. Porque se você não alinha a expectativa com a realidade, o que vai acontecer? Você vai se desmotivar, você vai se frustrar, né? Ele falou que o problema é tia dar com a tesouraria, sei da puta que o pariu. Eu acho que ele abriu sem querer. Pode ir. Vamos para o capítulo 6. Leia aí, André. Compromisso perturbador, ousadia para reumanizar a educação e o trabalho. Esse capítulo, gente, eu resumi, mas ele é longo, ele é muito bonito com relação à questão de o quanto a gente precisa, né, reumanizar tanto os professores como os alunos, tanto com os líderes e os subordinados, o quanto a sociedade precisa recuperar a criatividade, a inovação e o aprendizado. Como é que uma criança vai ser criativa se ela é tolhida o tempo inteiro por um professor, por exemplo? Como é que um subordinado vai poder inovar, vai poder criar se ele não tem espaço para isso? Se ele é o tempo inteiro criticado, o tempo inteiro é cobrado só, né? E aí os líderes precisam se comprometer a se principalmente a reumanizar o trabalho e a educação. Isso significa que é preciso entender como o padrão de escassez afeta a maneira como trabalhamos e lideramos. Olha que forte isso, né? Você consegue ser escasso também. E aí vem aquela definição de chefe, líder, né? Que o líder libera com exemplo, o líder dá liberdade. E nós, como pais, daqui a pouco vai vir um capítulo, a gente tem que ensinar nossos filhos e aceitar que os nossos filhos errem, mostrar para eles que eles podem ser imperfeitos, né? E permitir que as pessoas ao nosso redor, né, aos nossos liderados, possam errar, possam falar, possam dar feedback, né? Me permite uma parte, Thaís? Claro, fica à vontade. Nós estamos terminando, tá, pessoal? Estamos indo para o final. Tá quase. Mas aqui, o que acontece? Eu não sei se você conhece o Louis Becker. Conhece o Louis Becker ou Thaís? Não de novo, pode ser que já tenha visto algum vídeo dele, mas ele é um desses palestrantes, mas ele vai no segmento coach empresarial, né? E aí eu estava numa palestra esses dias com ele, e ele estava falando sobre empresa, porque reuniu-se ali alguns empresários para poder fazer alguns ajustes, né? E ele falou uma coisa muito interessante, que mudou hoje o conceito. Hoje, aquele conceito de líder não é mais como se via, né? E por isso que eu estou falando isso aqui, porque talvez uma das posições mais tensas para a gente é a gente lidar com a vulnerabilidade na questão liderança. Sim. Na questão liderança, porque, tipo assim, você tem que impor, é um estereótipo, né? Você tem que vestir aquela armadura, aquela máscara, aquele personagem e impor, né? Você faz imposição do que você quer. Principalmente eu falo por mim, porque como empregador, empresário que sou, eu lidero pessoas ali, né? E ele falou uma coisa sobre a liderança integrativa. Eu achei muito interessante, porque quando você fala de liderança integrativa, você tem que considerar muito esse livro. Porque, assim, você traz uma coparticipação do liderado para liderar junto com você. E isso é uma treta, porque, assim, você não quer abrir mão disso. Você não quer considerar a tenda do outro, você não quer... Não, ele não tem o negócio, né? Então, eu acho que esse compromisso aqui de fazer essa cultura, reumanizar essa educação do trabalho, é muito top a gente aprender. Não estou dizendo que todo mundo está nessa posição, mas quem talvez está aqui e está se desafiando nesse pior ano para ser um autônomo, um empreendedor, vai chegar uma hora que vai lidar com isso. E se não souber lidar com isso, vai ter uma certa dificuldade, né? Então, eu queria pontuar isso, porque é muito legal que ela vai trazer no livro. E você lembrou muito do curso que eu estou fazendo, né? Eu fiz o curso chamado Efeito Disney, né? Não sei se você conhece. E aí tem as várias etapas. Semana passada foi a questão da liderança. E eu achei tão interessante, porque, assim, quando você define liderança, tem várias definições. Mas, assim, na definição dele, ele trouxe muita questão da confiança. Como você vai confiar no seu líder? A importância que é essa questão do subordinado confiar no seu líder, né? Se o seu no caso, o líder for um líder que não dá oportunidade para a pessoa nem falar, como é que ele vai confiar naquela pessoa, né? Para se abrir. Então, assim,
você vê que a relação de confiança é muito importante. É lógico que ele quer ser reconhecido também, que é o que eles falam também muito da questão do reconhecimento, mas ele diz que o pilar 1 mais importante é a questão da confiança. Então, assim, olha quanta coisa a gente tem que aprender. Né, você está sendo vulnerável, você está se expondo como líder, é essencial, mas você também gera uma relação de confiança. O seu liderando, ou o seu subordinado, ele tem uma relação de confiança com você, ele confia em você, ele tem você como referência, exemplo, né? Então, assim, isso é Não muito vamos forte. entrar nisso, Thaís, Não, mas vamos. você quer ver uma coisa? A síndrome de Burnet. Sim. Essa é uma treta que nós, como patrões e empresários, temos que entender o trabalhador, o liderado ali. Então, não vamos entrar nisso que dá outro tema, né? Não, Mas vamos. Só quis complementar, porque eu lembrei. Tudo bem. Quando vemos que a vergonha é Cris, calma tratada aí que como o Cris tinha ferramenta... levantado a mão, não sei se ele quer falar ainda. Ah, vai, Cris, fala aí. E aí, pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu acho que meu Vamos. fone tá de boa, né? Então acho que vou tentar abrir a câmera aqui, que eu sempre cobro a câmera. Não puxar a Mastermind para meio-dia, não, meu amigo. Hoje Então, eu tenho compromisso. relaxa. Ei, Thaís, perdão pela brincadeira aí, porque geralmente as masterminds estão se estendendo bastante, né? E falando sobre imperfeição, internet ruim, sair para dar uma caminhada para desopilar, e estou usando aqui o 4G, falha mais do que fica online, mas tá tudo certo. Eu só queria aproveitar o que Thaís falou sobre essa questão da liderança dos filhos, né? É uma coisa que eu parei de fazer, foi educar meus filhos. Eu falo constantemente que eu estou treinando líderes da minha casa. Não adianta nada, apenas o conhecimento de escola, se você não sabe nem o que fazer, né? Então, eu bato nessa tecla direto. Ensine seu filho a tomar decisões, ensine seu filho a errar, muitas vezes propositalmente, para ser uma pequena cura dessa imperfeição aí, né? Você falou ali do número 5, né, que errou o número 5, repetiu o número 5. Cara, como isso é massa, porque são uns pequenos reconhecimentos de falha, né, que você tem. O perfeccionismo, o perfeito, né, o ser perfeito, que tenta ser perfeccionista, ele enxerga gritantemente esses pequenos erros, né? Parece que dói muito mais nele. Eu sofro com isso. E quando eu vejo que alguém tem uma superação como essa, como a sua, que parece pouco para muita gente, mas isso é como dói, né? Como dói, a gente se cobra, mas consegue rapidamente ressignificar ali pequenas falhas. Você sabia que quando eu fui fazer a prova da OAB, eu não sabia escrever? Eu escrevia letra de forma, porque eu era tanto cobrado para ser perfeito na minha escrita, que eu não sabia fazer letra cursiva, eu fazia letra de forma. E quando eu fui fazer o meu primeiro vestibular para direito, eu reprovei, fui muito bem em todas as provas, mas na redação eu reprovei, porque não podia, a banca não aceitava caixa alta. E eu zerei. Cara, aquele me causou um trauma muito grande. E eu achei que direito não era para mim, enfim, passou o tempo, tive a oportunidade de fazer a prova novamente e eu voltei a aprender. Quer dizer, eu comecei a aprender a escrever letra cursiva. Sofri muito fazendo 15, 20 petições por dia para ver se encalejava naquele movimento. Mas olha como é sério isso, né? Como você deve ter cuidado com o que você instala no seu filho, porque isso repercute para a vida toda. E se a gente não tiver cuidado de ensinar a errar, que está tudo bem com suas falhas, que está tudo bem com seus defeitos, ela vai ser totalmente travada. E é isso que eu acho que tem muita gente aqui que está travada em algo e precisa arrumar um caminho para consertar isso, né? Era só isso, pessoal. Tudo bem, Bom final de semana Cris, pra saudades. Só queria Valeu. pontuar. O Cris já falou um pouquinho até do capítulo 7, né? Mas já é o próximo. Já tá acabando, ele gosta de tem dar mais spoiler. slide. Ele gosta de... Eu só queria pontuar uma coisa aqui, pessoal. A diferença entre perfeito Sempre me e puxa a perfeito. orelha, né, Virgínia? Já preparou? Não tem jeito. Eu só queria pontuar uma coisa, o Cris e Thaís e o pessoal que está aqui na sala. A diferença de ser perfeito e a diferença de ser perfeccionista, tá? Que eu acho que é muito interessante. Que o perfeito, ele vai apontar sempre para o absoluto, tá? E isso a gente tem que buscar, essa questão de sermos absolutos, plenos, né? Completos. E o perfeccionista vai apontar para a mania, que não tem nada a ver, que é com o outro, eu não tenho nada a ver com o outro, tem a ver comigo. Então, isso é muito legal, né? Mas vai lá, Thaís. Não, já só tem mais um slide. Quando vemos que a vergonha é tratada como ferramenta de controle, presta atenção, porque já tem gente que
o que usa, né, para controlar o outro, gerenciar o outro, a questão da vergonha, gerando vergonha no outro, né? Então, assim, é uma atitude terrível. É aquela coisa de expor o seu filho, isso é com filho e com liderado. É você expor o seu liderado na frente de todo mundo pelo erro dele, né? É você expor o seu filho na frente de todo mundo. E olha só, sem feedback não existe mudança transformadora. Então, não adianta o líder que acha que é lindo, maravilhoso, perfeito, que não precisa de feedback. Precisa de feedback, precisa ouvir os liderados, precisa analisar todo o contexto, principalmente aquele líder que é de uma, né, principalmente de uma, por exemplo, de uma empresa que é muito grande, que está lá na ponta, ele não consegue, né, ter uma visão do todo se ele não tiver essa questão do feedback. Então, assim, quando não conversamos com os nossos liderados sobre seus pontos fortes e as oportunidades de crescimento, eles começam a questionar as próprias contribuições. Olha que forte isso, gente, para vocês líderes. Então, não adianta, a gente precisa estar conversando com eles, a gente precisa estar reforçando, eles precisam ser reconhecidos, eles precisam ter os pontos fortes reforçados, eles precisam olhar, não para as fraquezas, mas para os pontos de melhoria deles, né? E perceber que o líder, ele olha aquela fraqueza, aquele ponto de melhoria dele com um olhar né, de acolhimento, né? E não levando para esse lado da vergonha. Então, ele vai se sentir muito mais vulnerável e muito mais aceito onde ele está. E olha, um estudo que o rapaz falou, só para a gente fechar aqui nessa parte de trabalho, já é comprovado hoje que as pessoas não estão no trabalho só por dinheiro, né? Tem o dinheiro, mas se ele tiver situações onde ele ganha menos, mas ele tem um ambiente melhor, ele fica naquele ambiente de trabalho melhor, tá? Então, fica aí. E aí, por fim, é o último capítulo, que é lindíssimo, né? Eu não vou me aprofundar, que a gente já estendeu demais, né, André? Desculpa. Não, fica à vontade. Você tem que quebrar o recorde do Cris. Vou? Gente, esse comentário é brincadeira, é piada interna, tá? O recorde aí do Cris com muito mérito, mas não fica limitado aí com o tempo, não. Não escuto, Thaís, não escuto. E aí, gente, como a gente está falando de plenitude, de ser pessoas plenas, que é o que ela falou, para quem estava aqui no comecinho, né? Os 10 passos para você ter uma vida plena, a gente também quer criar filhos plenos, né? Então, a gente precisa ajudar nossos filhos a entender como eles são, a potencializar e aproveitar a sua própria estrutura emocional. A gente precisa desenvolver a inteligência emocional deles. Gente, hoje o que mais vai ser cobrado do futuro dos nossos filhos vai ser inteligência emocional e capacidade socioemocional. Não adianta, porque os robôs vão dominar, né? Isso, e também a capacidade de ser autodidático, de aprender coisas novas. Porque, assim, a tecnologia vai evoluir de uma forma onde, se eles não souberem aprender como aprender, né? Aprendendo a aprender, que eu falo muito, né? Como aprender, eles vão ficar para trás. Se eles não souberem gerenciar as emoções e se relacionar com as pessoas, eles não vão ter espaço no mercado de trabalho. Então, eles vão ter que aprender a lidar com frustração, eles vão precisar aprender a ser vulneráveis, eles vão precisar aprender a lidar, entender as emoções e lidar com elas, né? Essa regulagem das emoções, é isso que ela fala muito, né? Em outras palavras, aí... Thaís, a gente Oi? está indo para... Em outras palavras, só para a galera ficar entendendo o que nós estamos falando aqui, nós estamos indo junto com eles para o olho do furacão. Sim. E a gente sabe, mais ou menos, talvez nem todos, mas lidar com essa tempestade. Mas eles não. Sim. Exatamente. E hoje, cada vez mais, eu vejo assim, crianças que não sabem lidar com a frustração, né? Que não sabem abrir mão das coisas. E aí a gente falou no começo do narcisismo, do individualismo, os nossos filhos, e ela fala muito no capítulo, os nossos filhos vão ser reflexo da gente, não tem jeito. A primeira aprendizagem da criança é realmente por espelhamento, é pelo nosso testemunho, é pelo como a gente age muito mais do que como a gente fala. Então, assim, como você está agindo também? Você tem essa regulação. Então, primeiro a gente, mas a gente tem que estar ensinando também, desde pequeno, assumindo, como ela mesma fala, que nós somos imperfeitos, né? Assumindo principalmente essa questão da vulnerabilidade. Desculpa, filho, eu errei, né? Porque antigamente pai não falava isso, nunca que pai ia assumir que errou, né? E aí ele fala, para que os seus filhos se amem e se aceitem como são, você também precisa se amar e se aceitar como você é. Eu falo muito, né? Eu tenho programa Pensando Grande, que eu associo muito essa questão da mãe. Eu falo, gente, não adianta.
eu querer que a mãe ajude o filho a estudar ou desenvolver inteligência, se a mãe não está bem, é isso aqui. Se a mãe não se aceita, se a mãe não se ama, ou se o pai não se aceita, como é que ele vai desenvolver isso no filho? Então, primeiro a gente precisa se aceitar e se amar. A gente precisa se conhecer, né? Para desenvolver esse autoconhecimento nos nossos filhos. Né? E como pai, a sua função é ajudar os seus filhos a enfrentar a vergonha e desenvolver a dignidade. O que é isso? É entender que a vergonha faz parte, né? E que ter vergonha não torna ele indigno, ter vergonha faz parte do processo, né? E que ele vai sentir medo, e que ele vai sentir culpa, mas que ele precisa entender que é o processo, que faz parte disso. Então, fique muito atento aos pré-requisitos e de forma consciente ou não você está transmitindo para ele. O que você está estipulando de pré-requisito para a vida dele, para o futuro dele, né? Você tem estimulado que ele pense grande, você tem estimulado que ele reflita sobre as coisas da vida dele, né? Que em casa foi um dia, eu sempre terminei o dia agradecendo com as crianças, né? Eu sempre trouxe muito essa ferramenta que eu já conhecia, da gente agradecer, mas agora eu trago, eu não lembro agora, acho que foi lá em Ribeiro, que trouxe uma palestra dele falando, você estimula o seu filho a refletir sobre os erros dele, né? Sobre os erros, o que aconteceu de errado ou de ruim, para que ele consiga construir um novo caminho de solução. Então, todo dia eu trago, o que aconteceu de ruim, ou não é de ruim, assim, o que você errou? Qual foi o aprendizado de hoje? Eu trago assim para elas. Qual foi? Aí elas trazem para mim, é muito legal. Então, assim, você vê como é que a gente a gente vai crescendo, por isso que é muito isso, a gente se liberta e liberta eles, né? E vai trazendo esse conhecimento, vai trazendo essa libertação mesmo, esse caminho de plenitude, né? Que é o que ela fala, que é muito lindo. Fique atento, então, a isso, e, além disso, combata a sensação de perfeccionismo nas crianças, né? Principalmente nos adolescentes. Ensina a importância da resiliência, eu falo até mais, não só da resiliência, da antifragilidade, que é o que eu falei, né? Não é só de resistir, mas de ser melhor a cada porrada, né? Persistir, mas fazendo diferente, né? Se aceitando como é, e principalmente diminuindo a lacuna de valores, né? Porque uma coisa que eu aprendi no coach, que eu achei fantástico, que existe uma coisa que chama critério de valor. Às vezes, o que é respeito para você é diferente do que é respeito para o seu filho. E a gente precisa alinhar muito essa questão, né? Para que não fique desfocado, assim, que a gente entenda com clareza, que a gente traga com muita clareza esses valores para os nossos filhos. Se a gente não conversar como é que a gente vê a situação, ou como é que a gente vê tal valor, por exemplo, você não vai ter como alinhar, né? E não vai ter como se aproximar ainda mais dele, porque é preciso essa conexão, ele precisa se sentir amado, mas ele precisa também ter essa segurança de que ele pode ser vulnerável com você, né? Que você está ali realmente para não só ajudá-lo, guiá-lo, mas também para aliviar suas dores, para amá-lo, para respeitá-lo, e que ali é um lugar seguro. Porque não tem coisa melhor do que você ter a certeza de que o seu filho entende que ele está seguro com você, que ele pode se abrir com você, né? Porque não é toda criança nem todo adolescente que sente isso, não, gente. Principalmente, o que mais me dói é quando eu vejo que tem uma criança que é abusada sexualmente, e ela é abusada por anos e anos e anos, e você sabe por que ela é abusada por anos e anos e anos? Porque ela não tem uma relação de confiança com os pais. Porque a criança que tem uma relação de confiança com o pai, gente, eu até arrepio, é impressionante, ela fala na hora se ela foi abusada. Logo depois, ela conta o que aconteceu, entendeu? Tô toda arrepiada. Então, assim, olha quão profundo isso aqui é, né? Diga. Thaís, isso que você está falando é muito legal. E o livro, ele é sensacional fechar o livro com esse capítulo, né? E uma coisa aqui que eu penso em tudo isso é que o filho é o seu legado. Sim, com certeza. Em cima de tudo isso, ele é o seu resultado, ele é o seu fruto, ele é o seu legado. Então, a gente pensa, né, na perpetuação da marca que a gente vai deixar, e a gente pensa em tudo, né? Mas, de fato, o conhecimento de tudo isso é pelo fruto, que é o nosso filho, né? É o que se deu, é o que deixou, é o que vai continuar, é o que leva o seu nome, ou o seu sobrenome, enfim, como é. Mas é isso aí, é um pouco disso. Eu tenho uma pergunta, mas eu não sei se ainda vai considerar mais alguma coisa. Não, agora acabou, porque o final do livro, ela fala da pesquisa dela. E aí eu achei que não cabia falar de toda a parte mais teórica mesmo, científica, de como foi feita essa pesquisa dela. Inclusive, ela quebrou paradigma, como eu falei com vocês.
Normalmente, dentro das pesquisas, você tem indicadores e resultados, normalmente são aquelas perguntas fechadas de marcar. O trabalho dela foi muito grande, muito, assim, muito braçal, muito trabalhoso, porque as pessoas escreviam, né? Ela falava uma frase e as pessoas completavam. Então, assim, resumidamente é isso, mas aí eu não coloquei essa parte, não, de como foi que é o finalzinho ali, né? Que ela fala como é que foi a tese dela e no final agradece. Então, é isso, gente. Muito bom. Terminei. Pessoal, quem quiser fazer pergunta pode levantar a mão, pode colocar pelo chat aí, mas eu vou fazer minha primeira pergunta, porque eu acho que eu quero extrair a cereja do bolo. E um pouco eu conheço a Thaís, né? E, Thaís, a minha pergunta para você, assim, como você, nesse papel policial, você consegue extrair essa vulnerabilidade? Eu acho que é uma pergunta, porque muitas vezes a gente tem o policial como sendo uma figura de autoridade, uma figura de armadura, uma figura de imponência, né? E você, no caso, ainda tem o lado feminino, o lado da mulher, né? Na Vou te pôr na verdade, André, vou parede. ser sincera, tem a hora que a gente não pode ser vulnerável mesmo, e tem esse lado, né, que é onde a gente vai para realmente prender alguém, para uma busca. Mas eu lido hoje, por que eu gosto tanto de trabalhar na Delegacia da Mulher? Porque eu lido puramente com vulnerabilidade, né? Então, eu recebo, e assim, é um trabalho social muito bonito, é muito lindo. É lindo demais, assim, você trabalhar com a mulher, e aí a gente não tem como não ser vulnerável. Aí a gente tem que expor, e a gente tem que não receber essas... E elas não contam só o que aconteceu, elas contam as suas dores, elas contam a história inteira de vida delas, sabe? Não é para qualquer, não tem que ter um perfil, eu até brinco, quem trabalha na Delegacia da Mulher tem que ter um perfil para trabalhar lá. Mas, assim, o que eu percebo é isso. O grande problema, para mim, não é difícil, porque eu já exercito essa vulnerabilidade. Mas para o policial, no geral, é muito difícil, tá, André? Eu já perdi 3 colegas de suicídio. 3. Porque é exatamente o que ela fala. Como você segue um padrão, e eu vejo um pouco isso no meu marido é policial também. Ele já é mais de não expor muito sentimento. Tem hora que ele vai no casamento, às vezes ele tem emoção, eu choro, mas eu percebo que ele segura mais. Por quê? Porque o homem, ele tende, aí vai muito da criação, aquilo que a gente falou toda, de que ele tem que ser sempre forte, de que ele tem que ser sempre, né, resistente, que ele não pode se expor, ele não pode ser vulnerável. E aí, quando ele não se permite, é isso que ela fala, que é o perigo, é porque eu não entrei muito nessa parte de suicídio, tá, André? Mas ela fala muito disso, né? E o O chat está perigo falando que disso, tá? pois é. Agora acabei falando, você pergunta. Mas, assim, o perigo que é a gente não ser vulnerável, a gente não se expor, a gente não olhar para esse lado das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Porque, gente, olha, foi uma mulher, tá? Foram 2 colegas e uma mulher. E eram pessoas próximas. Eu não estou falando da polícia toda, estou falando de pessoas próximas a mim dentro da polícia. Então, assim, foram 3, tá? De 16 anos, que eu já tenho 16 anos de polícia, né? Mas, assim, é impressionante como que tem relação com essa questão da vulnerabilidade. Muita, mas muita mesmo, principalmente muita questão. Porque a pessoa não se permite ser vulnerável. Então, ela não consegue achar um caminho de solução, não consegue olhar para dentro, e aí ela fica naquela armadura, que é a armadura, o escudo de quem? Do viking, entendeu? É o escudo do viking que a pessoa fica, e aí ela acaba entrando numa armadilha, né? Porque ninguém consegue viver Muito, assim. muito bom. Você concorda ou Muito não? É isso. Eu acho que é isso. Thaís, Super. quem sabe para de compartilhar a tela agora, para o povo se ver. Consegue me ouvir, André? Pode falar, velho. Não, você fez a pergunta a respeito do policial aí, achei interessante. Nós fomos numa ocorrência de um caso psiquiátrico, e aí rolou por volta de uns 50 minutos, e aí a gente acabou que um policial nessa ocorrência, ele acabou, a gente conversando, no meio da ocorrência, tentando resolver a situação, ele falou comigo assim, a gente trabalha e tal, etc., e indicou um livro, olha só que coisa, A Arte de Guerra, trabalhando naquela situação, junto com a gente lá, na ocorrência para tratar do caso psiquiátrico. Naquele momento, ele se dispôs a falar, devido à ocorrência ali, a gente acabou entrando no assunto de livros, eu tinha até falado das Mastermind, e ele falou assim, vou te indicar um livro aqui, e falou da arte de guerra. E quando você perguntou sobre policial, me veio isso a lembrança. Falei, então, naquele momento, ele se deixou ser vulnerável ali, daquela situação de todo o ocorrido, e ainda me indicou o livro.
Então, Olha. aí quando você E perguntou, eu os lembrei. bombeiros, gente, as pessoas não sabem, mas tem muito problema com os bombeiros também. Por quê? Porque o bombeiro, ele é o super-herói. Ele não pode ser vulnerável, entendeu? O bombeiro, ele lida com a vida, ele socorre todo mundo, ele salva todo mundo. E aí, olha como é complicado, né? E ele precisa ser vulnerável também. Ele não tem como você salvar todo mundo. Então, assim, é impressionante. É muito legal, assim. Esse livro, para mim... Você nunca sabe, é igual o seu caso, você nunca sabe. Você sai para uma ocorrência, você nunca sabe como é que você vai. Por mais que você treine o dia a dia, aquilo que você vai debater lá, às vezes é um capotamento, carro pegando fogo, então você nunca saube o que vai, né? Só queria deixar... Eu vou ser sincera, eu ainda sou pior, porque o que a gente lida lá na DEAN é principalmente com o alcoolismo, que a gente falou do vício aí, né? A maioria das ocorrências flagranciais, as situações de flagrante de quando eu estou no balcão, né? Não estou sempre, porque agora eu estou mais na polícia comunitária, mas as ocorrências de balcão, a maioria são pessoas, né? São homens embriagados ou drogados, infelizmente, né? Que saem de si, que, enfim. E aí realmente cada dia de um jeito, não tem essa coisa, não. Só finalizando aqui, na página 82, finalizando assim, igual você colocou das situações dos filhos, essa correria todo dia a dia, lá na página 82, fala sobre o escudo do entorpecimento. Aí fala assim, viver loucamente atarefado, ou seja, se estivermos sempre muito ocupados, a verdade de nossas vidas não nos alcançará. Então, isso aí, acho que, né? Fantástico, é isso. É isso. É o que eu falei do presente. Às vezes a gente se ilude achando que está vivendo o presente. Porque você não está tão focado. Só que você está tão tomado de coisas que você não para nem para planejar o futuro, nem para refletir o presente, nem para refletir sobre as coisas. É exatamente isso. Exatamente isso. Obrigada. Perfeito. Muito bom. Muito obrigada. Perfeito. Fechou com chave de ouro. Adorei. Fechou. Thaís, só para você saber, tem muitos policiais aqui que participam da Mastermind, né? O Weverson, o Luciano, o Renato. Eu sou policial não, André. Oi? Eu sou socorrista. Você é socorrista. Olha, pensei que você era policial militar, para mim não era essa a ideia. Mas, assim, a gente tem muitos policiais militares, e é muito interessante, eu converso com eles, assim, ao longo desse ano, tenho conversado, e é muito interessante essa realidade, essa situação, e é legal, eu acho que é uma audiência muito incrível, porque a gente, como você se abriu aqui, se expôs, né, colocou o seu dia a dia, né, e como que é isso, é muito, muito legal. E eu queria, não sei se tem mais alguém que quer compartilhar alguma coisa, mas eu queria te agradecer no momento certo você apareceu, você chegou, e eu fiquei muito feliz com você ter se permitido isso, né? Porque é a sua cara o livro. Depois, eu vou dar uma dica aqui, porque falaram de criar uma rede, abrir escolas. Thaís aí tem uma bagagem nisso aí também, tá? Quem quiser abrir escola, conecta com ela, que ela sabe, ela acelera o seu caminho. Vai lá dar uma olhadinha. Eu estou até eu pensando no Grande Desde Pequeno, que é o meu Instagram de aprendizagem, que eu dou dicas de estudos, né, para pais, né, para ajudar os filhos a estudarem. Até isso eu parei, eu estou dando um passo para trás, sabe, André? Porque é exatamente isso. Quando a gente não está bem, como é que a gente vai transbordar para o outro? Então, eu preciso cuidar da minha saúde primeiro, ficar bem, porque eu andei ficando muito doente, por isso que eu me afastei um pouco daqui, porque eu chegava, como eu acordo muito cedo todos os dias, né? Eu vou para a academia às 6 horas, eu estava acumulando muito, e chegava no sábado, eu me permitia, sabe? Por isso que eu me afastei um pouco, eu sentia muita falta, mas ao mesmo tempo eu estava esgotada. Eu falei assim, não, eu vou cuidar primeiro da minha saúde. Então, assim, mas foi tão bom ter feito essa semana, e por isso que quando a gente faz a escolha, a gente toma a decisão, porque a minha vida não diminuiu, né? Eu falo, é serviço público, é criança, 2 crianças, mais um empreendedorismo, mas mesmo assim, valeu demais, foi uma experiência incrível, né? Foi bom para eu ver que é possível sim, a gente encaixa, vai ouvindo o audiobook 2 vezes lá, rapidinho, talvez não seja né? Não é com a qualidade de leitura que eu gostaria de ter, né? Porque eu gosto de ler com mais calma, mas isso aqui dá um curso, esse livro dá um curso tranquilamente, é um livro maravilhoso, realmente. Amei, muito obrigada, foi de coração, espero que eu tenha sido contribuição realmente para vocês, que era o meu desejo, tá? E é isso, obrigada. Foi top. É isso aí, pessoal, vamos abrir nossas câmeras agora, né? Pegar todo mundo de pijama. Virgínia, você faz essa foto?
É pensando grande desde pequeno, Sandra, depois você entra lá. Ó, o Você nome já consegue diz. consegue fazer aí, Virgínia? A gente conversa, Sabe que né? eu nunca fiz? as Pode? mulheres- Oi? os homens conversam nessa mastermind, né? E as mulheres dão aula, né? A gente corre Tarefa atrás, grande. pelo amor de Deus. Ô, Kleber, Vou fazer. eu tô sem condições de fazer a foto aqui. Você consegue fazer aí? Vou tentar aqui, peraí. Aí tenta aí, todo mundo tenta, aí depois Todo todo mundo mundo tenta. O posta que lá. der certo, Eu tô foi. no celular. Celular não aparece todo mundo, não. Ah, é verdade. Peraí, Então mas eu é vou com tentar você, aqui. Virgínia. IVP tentar. rápido e aprende. Pois é, pessoal, tá vendo? Tem que aprender todo dia mesmo. Pessoal, gratidão por todos que estão aqui, viu? Obrigado por vocês terem aqui. Gratidão mais uma vez a Thaís. É uma aula, né? A gente tem uma aula aqui nos sábados. É muito louco, é muito bom. E a gente avança, né? A gente avança muito. E quem puder depois, assiste lá no YouTube a palestra da Brené Brown, da Brené Brown, do TED, onde ela fala de vulnerabilidade. É muito, muito, Muito boa. muito bom. Vale muito a pena. Entendeu? Vou Conseguiu? fazer outra. Peraí, eu até Fazer coloquei outra? no grupo, mas peraí, eu coloquei com o chat, para que vamos fazer outra. Pegou eu falando, hein, Atenção, meu? povo, todos estão aí? Sorrindo. Aê! É isso aí, pessoal. Ótima semana para vocês. Obrigado, Thaís. Eu vou daqui a pouco, se você quiser pôr, eu ponho, Thaís, o PDF lá da aula. Aí o pessoal Deixa eu pode ver. corrigir. Aquela assim, Azinho 9. Tudo bem, já erramos, já fui vulnerável, já me expus, mas deixa eu corrigir. Tá? Pelo menos te entregar, eu vou corrigir aqui rapidinho, aí você manda, tá? Tá bom, eu vou esperar. Beijo. Ótimo dia, pessoal. Fiquem com Deus. Não precisa ir errado, deixa eu corrigir. Não tem jeito, não tem jeito. Beijo. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, até Até. mais.